O Saber Direito desta semana é sobre processo civil contemporâneo. As aulas abordam o tratamento adequado dos conflitos, as normas fundamentais do processo e muito mais. As aulas são com o professor Eric Vidigal. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou o professor Eric Vidigal, professor de Direito Processual Civil, subchefe adjunto para Assuntos Jurídicos da Presidência da República. Nesta semana, nós estamos desenvolvendo o curso Processo Civil Contemporâneo, curso que está sendo desenvolvido em 5 aulas. Na primeira aula, nós já tratamos da política pública de tratamento adequado dos conflitos, a política pública que foi estabelecida pela Resolução CNJ 125 de 2010. E, na aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo das normas fundamentais do processo. As normas fundamentais do processo, elas estão alocadas no texto do novo Código de Processo Civil, exatamente nos primeiros 10, 12 artigos, e dessas normas é que nós extraímos os princípios que instruem, que inspiram o novo processo civil brasileiro. Não só delas, claro, mas elas nos remetem para outros artigos de onde podem ser extraídos também princípios do novo processo civil brasileiro. Antes de avançar no objeto dessa aula especificamente, vamos só repassar rapidamente o que foi tratado no nosso primeiro encontro, né? Nós vimos que houve um reconhecimento do próprio Poder Judiciário, reconhecimento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, sobre as limitações do Poder Judiciário no que diz respeito à prestação jurisdicional, né? Foi identificado, por exemplo, que nós vivemos no Brasil, nós temos no Brasil uma cultura de litigiosidade excessiva que precisa ser modificada, então nós precisamos de um novo padrão cultural a respeito da forma como nós, enquanto indivíduos que integram uma sociedade que pela Constituição deve ser pacífica e harmônica, né, e que deve primar pela solução pacífica das controvérsias, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito interno. Então, há necessidade de uma mudança de paradigma, uma mudança comportamental, uma mudança, então, de padrão cultural. E essa iniciativa do Poder Judiciário, por meio do Conselho Nacional de Justiça, se deu a partir, então, desse diagnóstico e da apresentação de algumas ideias. Essas ideias que vão resultar na elaboração, justamente, da Resolução 125 de 2010. Nós vimos que, a partir de então, essa política trabalha com a ideia de uma mudança de foco de atuação, não mais o foco apenas na solução dos conflitos por meio da prestação jurisdicional, mas a ideia de que cada conflito tem uma natureza e que, em razão dessa natureza, cada conflito pode demandar um mecanismo próprio, um mecanismo específico, um mecanismo que seja mais eficiente para solucionar aquele tipo de conflito. Por isso se fala em tratamento adequado dos conflitos. Então, o foco agora é justamente na solução do conflito, não só no seu aspecto formal, mas no seu aspecto material. E isso também é um foco na solução e um foco na prevenção do conflito. Por fim, a gente viu que a implementação dessa política que se iniciou em 2010, essa política pública do Poder Judiciário, que se iniciou em 2010, ela já tem fundamentos no próprio texto constitucional, especificamente no preâmbulo da Constituição, e essa política de 2010 vai se desmembrar e vai se concretizar no seu âmbito normativo, legislativo, a partir de 2015, com a edição do Código de Processo Civil, com a edição da Lei de Mediação e com a alteração da Lei de Arbitragem, aumentando o seu espectro de atuação. Iniciando, então, a abordagem a respeito das normas fundamentais do processo, os autores normalmente costumam pegar e desenvolver os seus manuais focando no artigo 1º logo do Código de Processo Civil, né? Esse artigo 1º, alguns até definem como sendo um princípio de constitucionalização do processo. Na verdade, infelizmente, essa é uma prática muito comum no segmento do direito processual civil, justamente por ser uma matéria um pouco mais carregada, uma matéria que muita gente tem dificuldade, né, até pelo volume de informação,
e é uma matéria que nos concursos públicos acaba sendo aquela matéria diferencial, né? Você faz um concurso para delegado de polícia federal, para promotor de justiça, procurador da República, normalmente quem busca essas carreiras são pessoas que são apaixonadas pelo direito penal, processual penal, então você tem o constitucional com um resultado altíssimo, o administrativo com resultado altíssimo, o penal, o processo penal com resultado altíssimo, e o processo civil é que acaba sendo o diferencial. E isso acaba desenvolvendo uma indústria, não é, de livros voltados à preparação desses candidatos, e aí, claro, que cada autor, justamente para que seja a sua proposta adotada por uma banca examinadora, costuma construir novos institutos processuais, costuma definir que existem princípios que outros autores não abordam. Por isso que não existe uma unanimidade. Não tem como eu chegar aqui e falar assim, olha, vamos estudar os princípios do novo Código de Processo Civil, os princípios do novo Processo Civil brasileiro. Não tem como, porque os princípios, eles não necessariamente estão positivados, estão postos objetivamente em alguma regra, né? Eles são extraídos, eles são identificados, na verdade, não apenas no ordenamento jurídico, mas na própria base do Estado democrático de direito, e a gente tem, às vezes, uma confusão de muita gente que lê um determinado dispositivo do Código e dá um nome para aquele dispositivo e chama de princípio. Então, eu não posso falar que existe um princípio de constitucionalização do processo, porque, na verdade, toda norma, toda lei editada no Brasil, toda lei vigente no Brasil, ela tem que estar em conformidade com o texto constitucional. Então, não há nenhuma novidade trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, apenas você tem uma afirmação colocada, talvez até para que haja uma sequência no desenvolvimento do conteúdo, de que as normas daquele código, elas vão ter que ser interpretadas, obviamente, não é? E aplicadas em conformidade com o texto constitucional. Mas todos que estudaram direito sabem o que é a teoria da recepção das normas infraconstitucionais, e apesar do antigo Código de 73 ter sido editado antes da Constituição de 88, desde a promulgação da Constituição de 88, o Código de 73 deveria ter sido interpretado em conformidade com o texto constitucional. Claro que a gente também tem que trabalhar a teoria e a prática, e a gente sabe que na prática nem sempre foi assim. Eu, no exercício da advocacia, já me deparei com decisões em que se questionavam ou se interpretavam determinados institutos do Código 73 não em conformidade total com o texto constitucional, alegando-se uma certa autonomia da disciplina, direito processual civil ou outros fundamentos que não são propriamente jurídico-constitucionais. Então, iniciando o exame do artigo 1º do Código de Processo Civil, o que eu identifico nesse artigo que é mais interessante não é a ideia de que o Código vai ser aplicado, interpretado em conformidade com o texto constitucional, mas sim que o legislador ele especificou, né, além das regras e dos princípios que estão previstos no texto constitucional, ele foi um pouco além, porque o artigo 1º do novo CPC, ele trata também dos valores presentes no texto constitucional. E isso a gente pode considerar, assim, uma grande novidade em termos de edição normativa no Brasil, no direito brasileiro, né? Basta a gente dizer que o novo Código de Processo Civil é o primeiro código que é 100% democrático. Claro que nós temos aí o Código Civil, que entrou em vigor em 2002, nós já estávamos sob um regime democrático, mas o projeto do Código Civil tinha mais de 20 anos, que começou a se discutir aquele projeto que resultou no Código Civil de 2002. O novo CPC não, o Código de Processo Civil em vigor atualmente, ele todo foi formado já sob paradigmas democráticos. Então, a partir daí, aquela ideia da Constituição cidadã, da Constituição que trabalha com valores expressos no seu preâmbulo, esses valores passam a servir como fonte inspiradora para o aplicador do direito. Isso por força do próprio artigo 1º do novo CPC. Vamos olhar aqui o texto do artigo 1º do novo CPC. Ele diz assim: o processo civil
será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. O que eu acho interessante destacar aqui é que o legislador colocou primeiro os valores e depois as normas, né? Até porque, se a gente fosse trabalhar uma aula mais no plano da filosofia pura, ou até mesmo da filosofia do direito, a gente poderia passar aqui várias horas dialogando sobre a questão de princípios, normas e essa discussão, às vezes infértil, mas justamente porque existem várias correntes que não conseguem chegar a um denominador comum. Mas uma coisa é certa, toda regra jurídica, toda norma e todo princípio, todo fundamento, todo princípio jurídico, ele está focado em um fundamento maior, um fundamento filosófico, né? E esse fundamento filosófico a gente vai justamente encontrar no plano valorativo, chamado de axiológico, né? Então, quando encontrar nas questões de concurso aí a expressão axiológico, axiologia, lembra de valor, mundo valorativo. E aí, na aula passada, se vocês se lembram bem, a gente falou ali no preâmbulo uma série de valores, né? O Constituinte coloca valores supremos de uma sociedade fraterna plural. Que valores são esses? Aí tem lá, né, justiça, ordem social, enfim, tem vários valores ali no preâmbulo da Constituição que nós devemos levar em consideração quando estivermos interpretando o novo Código de Processo Civil. E aí, primeiro o legislador coloca os valores e depois ele coloca as normas fundamentais estabelecidos na Constituição. Mas tirando esse artigo 1º, que alguns autores, como eu disse, chamam de princípio da constitucionalização, eu prefiro não tratá-lo como um princípio, é apenas uma norma fundamental do Código, uma norma que diz o óbvio, mas que chama atenção, né, para essa questão dos valores previstos no texto constitucional, que devem ser utilizados na interpretação do Código. Aqui a gente já consegue fazer até uma conexão entre a política de tratamento adequado dos conflitos, entre o princípio do estímulo à solução pacífica dos conflitos e os valores que estão previstos no preâmbulo do texto constitucional. Isso até a gente falou bastante na aula passada, né? Se lá no preâmbulo fala que a sociedade é fraterna, que ela é plural, que ela é livre de preconceitos e que ela está fundada na harmonia social, ela só pode ser uma sociedade que prima, né, que antes do conflito ser resolvido de uma forma mais amarga, ele deve tentar ser resolvido de uma forma mais suave, mais tranquila, aquilo que a gente chama de solução pacífica dos conflitos. E isso vai vir, então, quer dizer, se eu interpreto o novo Código de Processo Civil com base nesses valores que eu acabei de falar, né, harmonia, paz social, eu tenho que trabalhar com a ideia de que a qualquer momento no curso do processo em que houver a possibilidade de eu trocar a jurisdição por uma solução amigável, essa solução amigável tem que ser aquela que vai ser escolhida pelo juiz, certo? Vamos olhar agora o artigo, o segundo princípio, e esse princípio, ele na verdade não vai estar vinculado a um desses primeiros artigos que integram o rol de normas fundamentais do processo, mas é um dos princípios extremamente importantes do novo processo civil brasileiro, que é o princípio do autorregramento da vontade. É uma questão interessante a gente analisar o autorregramento da vontade sob a perspectiva até mesmo do direito material, porque o que acontecia na lógica, né, sob o paradigma do Código de 73? As partes capazes firmavam contratos. Nesses contratos, elas podiam dispor do seu patrimônio, do seu mundo jurídico, justamente com base na autonomia da vontade, não é? Que é um dos pilares do direito contratual. A gente está falando de livre manifestação de vontade ao contratar. Sendo capaz, o objeto sendo lícito, não havendo forma prescrita ou proibida pela lei, e se houver forma prescrita, está sendo utilizada essa forma prescrita, o negócio jurídico era válido, claro, se não estivesse na presença de qualquer vício de consentimento. Então, as partes eram tratadas como pessoas plenamente capazes no direito material, que é o mais importante, porque está havendo a disposição do patrimônio, mas quando você tinha o surgimento de um conflito e submetia esse conflito ao Poder Judiciário, o que acontecia?
a ideia de substitutividade, e era uma substitutividade absoluta, quer dizer, uma das características, não é, que a gente encontra em todos os manuais, características da jurisdição, substitutividade e definitividade. Definitividade é aquela aptidão à coisa julgada, que a decisão judicial é a única que detém essa aptidão à imutabilidade, né? Agora, a substitutividade é justamente aquela ideia de que, ao judicializar o conflito, ao submeter ao poder judiciário, ao provocar a jurisdição, a autonomia das partes ela era substituída pela ação do Estado juiz. E ele passaria a conduzir, né, o conflito, administrar o conflito até alcançar uma solução que partiria dele. Ou seja, para dispor do meu patrimônio, eu era tratado, eu enquanto indivíduo, parte, cidadão, jurisdicionado, tratado como alguém capaz, mas ao judicializar a questão, era ignorada a minha capacidade. E aí eu ficava completamente nas mãos do Estado juiz. Então a ideia do autorregramento da vontade nada mais é do que trazer esse reconhecimento de capacidade, não é? A ideia de empoderar aqueles conflitantes no curso do processo. Ora, eles são os maiores interessados na solução do conflito. Claro que existe uma ideia até antiga e ainda presente, válida em tempos atuais, mas é uma ideia que ela está mais no plano filosófico, que é justamente a ideia da finalidade remota da jurisdição, que é do restabelecimento da paz social, né? Só que o restabelecimento da paz social só se dá mediante a solução das lides, a solução dos conflitos. Não tem como eu restabelecer a harmonia social se não houver a extinção das tensões entre os indivíduos, né? Agora, no que diz respeito à finalidade imediata da jurisdição, que é a solução da lide, porque somente por meio dela eu alcanço o restabelecimento da paz social, o maior interessado não é o Estado na solução da lide, como se sempre pregou, como sempre se pregou. Na verdade, os maiores interessados são os conflitantes, porque é o mundo jurídico deles, é a vida deles que está sendo discutida ali. E em um Estado democrático de direito, isso é que tem que ser reconhecido, não é? Os operadores do direito, eles estão para os jurisdicionados, assim como os médicos estão para os doentes. Você, quando coloca a sua vida na mão de um médico, você tem interesse em saber o que está acontecendo, você tem interesse em discutir as formas de tratamento, quais são os medicamentos mais recentes, você que aceita se submeter a um tratamento experimental que ainda não está homologado. A coisa mais comum hoje em dia que se discute análise econômica do direito, se discute judicialização de políticas públicas, é aquela questão que em toda a unidade da federação a gente encontra e que a questão está no Supremo Tribunal aguardando posição definitiva e que tão cedo a gente sabe que não tem como ter uma posição definitiva porque você tem um contraste de valores aí muito pesados, não é? Que é a capacidade orçamentária do ente federativo e a necessidade de assegurar a vida, que é aquela judicialização em que pessoas entram com a ação pedindo uma ordem judicial para determinar ao Poder Executivo que adquira medicamentos experimentais em outros, que estão sendo experimentados em outros países, são medicamentos de altíssimo custo, injeções, como eu já atuei num caso, em que uma simples injeção custava mais de $100 mil e era necessário tomar 4 injeções dessas por mês. Então, você tem secretarias de saúde nesses 5.570 municípios por aí que não tem sequer R$1 milhão no seu orçamento. Então, você com 10 injeções dessa acaba com o orçamento. Mas o paciente é que busca isso no Estado Democrático de Direito, conversa com o seu médico, eu quero tentar, não é? Então, a mesma ideia tem que ser trazida nesse mesmo Estado Democrático de Direito ao jurisdicionado. O conflito é dele, o direito que está sendo discutido é dele, é o nome dele, é o bom nome dele, a reputação, é o bem, é o patrimônio da família. Então ele precisa ser reconhecido como um agente proativo, não é? Ele tem que participar da solução daquele conflito, seja num mecanismo pacífico, autocompositivo, seja na prestação jurisdicional. Então a ideia do autorregramento vai até se aliar a um outro princípio, que é o da cooperação entre os sujeitos do processo, tá? Então, onde que a gente consegue visualizar melhor esse autorregramento da vontade? Vou pedir que vocês, então, abram o código lá no artigo 190. O artigo 190, ele traz o chamado acordo de procedimento. Então, o acordo de procedimento, o artigo 190 diz o seguinte: versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes
estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Então percebam, muita gente até fala, mas será que alguém vai pegar e querer, eu sei que eu estou errado, o meu cliente está errado, o meu cliente não vai aceitar, eu como advogado, fazer um acordo de procedimento que, por exemplo, eu limite o tempo de duração do processo. Como é que eu posso limitar o tempo de duração do processo? Por exemplo, eu posso fazer um acordo de procedimento em que todos os prazos processuais para as partes serão de apenas 5 dias. Então a contestação vai ser de 5 dias, os recursos, todos os prazos serão de 5 dias. Ora, mas a parte que sabe que está errada não vai querer fazer isso. Ela não vai querer fazer isso quando ela sabe que ela está errada. Então talvez no curso do processo isso não funcione tão bem, mas reparem que o final do artigo diz antes ou durante, né, o processo. Então, pensa que se a gente está falando de direitos que admitem autocomposição, esses direitos normalmente são objeto de um contrato e eu posso colocar no contrato uma cláusula de acordo de procedimento. Caso há, do mesmo jeito que a gente coloca a cláusula de eleição de foro, né? As partes elegem o foro da comarca tal para a solução das questões que surgirem na execução do presente instrumento contratual. Coloca lá, caso haja judicialização, as partes acordam, né, em submeter o processo ao procedimento constante do anexo deste instrumento contratual. Então, isso aqui é o quê? É o prestigiar a autonomia das partes, a capacidade das partes na gestão do conflito cuja a solução é de interesse delas próprias. Então, essa é a ideia de autorregramento da vontade. Vamos olhar aqui a nossa primeira questão. Acerca do princípio do autorregramento da vontade. Opção A, já era aplicada pelo Judiciário sob a vigência do CPC de 73, aquilo que eu comentei ainda há pouco. No CPC de 73, você tinha na figura do direito contratual a livre manifestação de vontade, mas quando a gente submetia a questão ao Judiciário, a ideia não era bem essa. Vamos seguir mais para frente. Opção B, só pode ser aplicado se houver concordância por parte do juiz do processo. Aqui, se a gente pegar o artigo 190, no seu parágrafo único, a gente já vai encontrar ali uma advertência de que essa convenção de procedimento, ela independe de homologação do juiz. E o juiz ele vai apenas controlar, não é, aquelas hipóteses em que realmente a composição, esse acordo, ele for nulo. Então a gente pode pegar pelo texto do 190, ele diz, de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, isso num exemplo só, no artigo 190, mas existem outras situações no Código. Opção C, tem como premissa a necessidade de envolver os litigantes na construção da solução do conflito. E a opção D, prioriza a solução do litígio e não da lide, que isso a gente já vem tratando também desde a primeira aula. Então, a resposta acerca do princípio do autorregramento da vontade, ele tem como premissa a necessidade de envolver os litigantes na construção da solução do conflito. Exatamente aquela ideia, né, que eu tratei, que eu já venho tratando, de que as partes devem ser consideradas como as maiores interessadas na solução do conflito. Então, por isso e por estarmos em um Estado democrático, democracia significa participação, não é, popular, e não o Estado vem primeiro e a população vem depois, porque todo poder emana do povo e esse poder é exercido por meio dos representantes. Esse poder não emana dos representantes. E aqui representantes, a Constituição não está se referindo apenas a representantes eleitos, né, mas também aqueles que, de qualquer forma, exercem o poder estatal. Avançando no rol das normas fundamentais e dos princípios, a gente passa, então, para a figura do princípio da cooperação entre os sujeitos do processo. Esse é um princípio interessante, porque ele ainda é um desdobramento do autorregramento da vontade, mas aqui ele obriga que os agentes do Estado participem ou
é uma ideia de coparticipação de todos esses sujeitos processuais. Então, no autorregramento, as partes vão poder estabelecer acordos ali, né, regras próprias que vão se aplicar ao seu conflito específico, então são regras mais adequadas, regras mais compatíveis com o seu conflito, com as suas necessidades que estão ali sendo discutidas. Mas na cooperação entre os sujeitos, além dessa possibilidade que só é cabível nas causas em que há autocomposição, a gente também tem a participação do juiz nesse autorregramento, num processo de cooperação entre as partes, tá? Então, a ideia da cooperação, ela fica muito clara quando a gente analisa o artigo 191 do CPC, que é o artigo que trata do calendário negociado. Então, o artigo 191, ele permite que as partes elaborem em conjunto com o juiz. Na verdade, elas podem elaborar advogado com advogado e submeter ao juiz, e junto com o juiz, claro, as partes podem estabelecer datas para os atos das partes, ou apenas fases, por exemplo, mas, nesse caso, haverá necessidade de homologação do juiz, porque existe uma cooperação. As partes não podem chegar e dizer, até o dia 20 de setembro, o juiz irá proferir a sentença. Mas o juiz pode chegar e dizer, não, até o dia 20 de setembro eu vou proferir a sentença. Então, no dia 20 de setembro eu vou proferir a sentença, eu vou colocar aqui tantos dias antes para apresentação de alegações finais, a audiência será no dia tal, e aí, a partir daí, a parte... Quando todo mundo assina aquilo ali, todo mundo já tem ciência daquilo, já não há necessidade sequer da intimação das partes para comparecer à audiência, é um exemplo, né, do calendário negociado. Então, essa ideia do calendário negociado é a manifestação clara da cooperação entre os sujeitos do processo. Então, o artigo 6º, ele diz assim, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Então, são todos os sujeitos do processo, não são todas as partes. São todos os sujeitos do processo, sujeitos parciais e sujeito imparcial. Devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então, a gente tem no artigo 6º essa ideia de cooperação e, como exemplo, a gente vai ter no artigo 191 a questão do calendário negociado, né, que diz assim, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Parágrafo 1º, o calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Tá? Também a gente tem outras manifestações, tá? Em outros artigos a gente tem essa ideia de cooperação, como por exemplo no artigo 373 a gente tem a possibilidade da distribuição diversa do ônus da prova, a gente tem o artigo 354, salvo engano, que trata do saneamento, que é possível fazer um saneamento em conjunto, o juiz fazer o saneamento em conjunto com as partes, pelo menos esclarecer questões de fato e de direito. Isso a gente vai analisar melhor no nosso 5º encontro. O próximo princípio, que para mim, na minha opinião, é um dos mais importantes do novo Código de Processo Civil, e principalmente não só do Código, mas do novo processo civil, porque aí ele vai informar, instruir, inspirar a interpretação de todas as regras de processo, não apenas aquelas que estão no texto do novo Código, é o princípio do estímulo à busca pela solução pacífica das controvérsias. Isso foi objeto da nossa primeira aula, esse princípio eu tratei especificamente dele, a gente analisou o artigo 3º do Código de Processo Civil, então não vou me repetir, me alongar, mas apenas para lembrar que naquele artigo 3º a gente tem, além da reprodução do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da afirmação de que a arbitragem, apesar de não ser o exercício, é um método heterocompositivo, assim como a jurisdição, né, o processo no exercício da jurisdição, a jurisdição aplicada ao processo, mas ela não é exercida pelo juiz estatal, independentemente das teorias que discutem se há jurisdição ou não, se o juiz, se o árbitro, na condição de juiz arbitral, ele exerce ou não jurisdição. Existe a reafirmação no artigo 3º de que é permitida a arbitragem na forma da lei, e o parágrafo 3º fala desse dever de todos aqueles que atuam no processo de estimular a utilização da mediação, da conciliação e de outros meios pacíficos de solução de conflitos,
inclusive no curso do processo. E essa questão do inclusive no curso do processo, a gente também trabalhou bastante no nosso primeiro encontro. Então, até aqui a gente já falou da constitucionalização da interpretação normativa, que o meu foco é mais nos valores do que nas normas fundamentais. A gente trabalhou com o autorregramento da vontade, com a cooperação entre os sujeitos do processo e com o estímulo à busca da solução pacífica dos conflitos, ou o estímulo à solução pacífica dos conflitos. Então, com base nesses elementos aqui, vamos analisar a nossa segunda pergunta. Sob o princípio do estímulo à solução pacífica dos conflitos, é incorreto afirmar. Primeira opção, opção A, tem como limitador o início da fase instrutória. Então, aquela ideia, isso sempre foi muito comum, e isso já aconteceu comigo na condição de advogado, várias audiências, e tenho vários colegas advogados que já manifestaram isso. Isso, inclusive, era tão comum sob a vigência do Código 73, que levou até a que o legislador acrescentasse um dispositivo específico sobre o tema no novo Código, que era a ideia de que você chegava no início do procedimento, fase postulatória, aí às vezes tinha audiência de conciliação, às vezes não. Quando vinha, se tinha a opção, né, o Código de 73 permitia que o juiz suprimisse a audiência de conciliação e marcasse direto a audiência de instrução. E no início da audiência de instrução, ele perguntava, doutores, alguma possibilidade de acordo? Vamos fazer acordo, não sei o que mais? Então tá bom, vou começar a instrução. Manda entrar a primeira testemunha, ou se era o depoimento da parte, e começava a colher o depoimento da parte. E aí lá, depois da segunda, terceira testemunha, começava a ficar um negócio cansativo, tá? Um advogado olhava para o outro no intervalo, antes de entrar a próxima testemunha, e falava, não, eu vou aceitar aquele acordo. Ah, tá bom. Ah, excelência, nós queremos pedir a homologação do acordo, a gente conseguiu chegar a um acordo. E não era rara a situação em que os juízes diziam, olha, doutor, já entrei na fase instrutória, já estou pronto para julgar, a oportunidade para fazer o acordo já foi dada e foi rejeitada. Então agora eu já estou me preparando para julgar e eu vou proferir sentença. Isso era uma situação até corriqueira no Código 73, tanto que no novo Código existe um dispositivo que diz que a qualquer tempo deve ser tentada a conciliação, né? Então, tem como limitador o início da fase instrutória? Vamos ver a próxima. Opção B. Deve ter sua aplicação estimulada pelos operadores do direito, inclusive fora do processo? Opção C. Tem aplicação em todos os atos do Estado, inclusive os praticados pelo Poder Executivo? E a opção D, se concretiza não apenas pela utilização da mediação e da conciliação. Então vamos lembrar que aqui a gente está buscando a opção incorreta. E no caso, sob o princípio do estímulo à solução pacífica dos conflitos, é incorreto afirmar que ela tem como limitador o início da fase instrutória, obviamente, não é? Não existe mais limitação alguma no novo Código, não existe mais nenhuma limitação, nem com relação a objeto, nem com relação a tempo, com o objeto, claro, que naquelas ações em que se admite autocomposição pela natureza do objeto, mas naquelas que se admite não existe uma outra limitação que venha a ser criada ou limitações em termos de momento procedimental, tá? As outras opções, elas estão corretas, né? Talvez alguns de vocês tenham ficado em dúvida com a letra C. Tem aplicação em todos os atos do Estado, inclusive os praticados pelo Poder Executivo. E por que talvez essa dúvida tenha aparecido? E aí também a gente tem que repensar. Se o artigo 1º do Código, então, independentemente se a gente está pensando em direito constitucional, se a gente pensar só no Código, o artigo 1º faz referência à interpretação da lei com base nos valores e nas normas da Constituição. E a gente tem, no preâmbulo da Constituição, a ideia de que a nossa sociedade brasileira ela vai se firmar sempre nesse fundamento. Qual? A da busca pela solução pacífica dos conflitos, tanto no plano internacional quanto no plano interno. Então, aqui a gente já tem um comando geral para o Estado brasileiro, né? Em todas as suas funções, seja na função administrativa, na função legislativa, como na função jurisdicional. E além dessa questão do artigo 1º e do preâmbulo da Constituição Federal, o artigo 3º, no seu parágrafo 2º, ele dispõe que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.
Então, não está se referindo ao juiz, está se referindo ao Estado. Então, se a gente combinar essas três disposições, com muita tranquilidade, a gente aponta a opção C como sendo também correta, né? Ela tem aplicação em todos os atos do Estado, inclusive os do Poder Executivo e os do Poder Legislativo. Nenhuma norma poderia ser emanada do Poder Legislativo que instigasse o conflito. Isso seria tido como inconstitucional, obviamente, né? Vamos dar sequência, então. Nós já temos constitucionalização do processo, autorregramento, cooperação entre os sujeitos e estímulo à autocomposição. Próximo princípio que também pode ser destacado no novo Código e no novo processo é aquele que trabalha com a ideia da primazia do julgamento de mérito. Isso é uma diferença, assim, se você pegar o Código 73 e o Código atual, de 2015, isso é talvez uma das, claro, afastada a questão do estímulo à solução pacífica, que é um dos grandes fundamentos, eu diria que esse segundo fundamento também é extremamente importante, porque ele trabalha diretamente com a questão do acesso à justiça material, que é aquilo que a gente vê, que a gente só encontra quando há solução real do conflito. Então, qual é a ideia da primazia do julgamento de mérito? É a ideia de que o processo ele tem uma finalidade, que é a solução do conflito. E essa solução é o mérito do processo. O processo existe para isso. O processo é uma metodologia, é um mecanismo voltado à solução de conflito, como existem outros. E o que se busca é a solução do conflito. Então, se o que eu busco é a solução do conflito, eu não posso idolatrar a forma em detrimento do que é principal, do que é mais importante. Então, eu não posso deixar de apreciar o mérito, de dizer quem tem razão, para colocar fim naquele conflito, por uma questão formal que pode ser corrigida, que pode ser superada. Então, esse princípio da primazia do julgamento do mérito, ele vai dizer exatamente isso para o julgador, que ele não pode, por uma questão meramente formal, extinguir o processo sem resolução de mérito, sem dar oportunidade de que a parte corrija aquela irregularidade, se ela for uma irregularidade passível de ser corrigida, obviamente, né? Então, para suas anotações aí, para aquele estudo mais pormenorizado da lei, eu vou sugerir depois que vocês debrucem sobre o artigo 282, que diz: quando puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Quer dizer, o juiz vai decidir o mérito em meu favor e tem uma nulidade que só prejudica a mim. Então, não há por que ele declarar nulidade, não há por que ele mandar repetir o ato, se ele já vai julgar o mérito em meu favor. Esse dispositivo ele nem é tão inovador. Mas o artigo 488 também trabalha aqui, ele diz: desde que possível, o juiz resolverá o mérito, sempre que a decisão for favorável a parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 485, que 485 é o artigo que versa sobre as sentenças terminativas, né, as sentenças não de mérito. Então, se uma sentença não de mérito, ela, de alguma forma, pode ser aproveitada, ela gera um benefício a uma das partes, se a decisão de mérito, né, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável a essa parte a quem aproveitaria uma extinção do processo sem resolução de mérito. Então, eu sou o réu. A extinção sem resolução do mérito, de certa forma, vai prejudicar o autor, que vai ter que propor ação novamente, né? Mas se já for para decidir que o réu tem razão no mérito, o juiz não precisa extinguir sem resolução de mérito, ele já vai para a questão do mérito. Claro, se o vício for sanável. Nós também temos aí o artigo 932, que é extremamente importante, que ele já trabalha com o sistema recursal. Onde existe a maior idolatria da forma na vigência, onde existia na vigência do Código 73, era no sistema recursal, né? E aqui a questão da preclusão, fosse ela temporal ou consumativa, ela era terrível, né? A figura mais temida por qualquer advogado é a figura da preclusão. Então, o 932, no seu parágrafo único, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível.
Então, aquela ideia de, faltou a cópia da procuração da parte, nego o seguimento ao recurso, não conheço do recurso, não. 5 dias para a parte juntar aquele documento que está faltando, porque o mérito é mais importante. O artigo 1007, que já trouxe uma inovação na questão da deserção do recurso, tá? Que diz o quê? O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção. O CPC original, 73, dizia que se no ato de interposição do recurso não for comprovado o preparo, o recurso é deserto. Uma alteração legislativa posterior disse que se fosse insuficiente o valor recolhido, a parte seria intimada para complementar. E até eu me lembro de ter assistido um julgamento no STJ em que ficaram discutindo, mas espera aí, e se a parte recolher 1 centavo? A gente não vai caracterizar o recurso como deserto, a gente vai caracterizar como preparo insuficiente. E eu tenho que permitir que a parte recolha, né, o que está faltando. Agora, por 1 centavo, ele vai ficar deserto ou vai ter o direito de recolher? Então, o novo código ele diz o seguinte, não recolheu, não tem problema. Você pode recolher, mas você vai ter uma punição. Qual? Vai recolher em dobro. Tá? Na verdade, não recolheu, não comprovou no ato de interposição do recurso, né? Porque o momento de recolhimento e de comprovação são momentos diferentes. Por fim, a gente tem aí o artigo 1029, parágrafo 3º. O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Então, em qualquer situação, todos aqueles requisitos de recorribilidade que nós temos, todos, legitimidade, interesse, adequação, cabimento, regularidade formal, preparo, etc., o STJ e o STF têm autorização do legislador para desconsiderar, só não pode a intempestividade. Então, desde que tempestivo e o vício não seja grave, tanto o Supremo quanto o STJ tem autorização legislativa para desconsiderar esse vício formal. Então, é desconsiderar mesmo, tá? Não é nem só a questão de suprir. Suprir quando for necessário, mas se for um vício que não há necessidade de correção, porque já há elementos nos autos que permitem a conclusão em um determinado sentido, ele pode desconsiderar. Um outro princípio também que se fala muito hoje em dia, e ele também está associado com a ideia de cooperação entre os sujeitos do processo e a ideia de autorregramento da vontade, mas até com a ideia de cooperação, é o princípio do efetivo contraditório. Efetivo contraditório. Contraditório é um princípio constitucional, está lá no artigo 5º da Constituição, né? A todos os envolvidos em processos judiciais ou administrativos é assegurado o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Mas a ideia do efetivo contraditório, ela vai além. Não é apenas a ideia, aquela ideia de tomar ciência dos atos do processo para que eu possa, né, me manifestar e exercer minha ampla defesa. Lembrando, e aqui cabe uma sugestão, eu gosto de indicar sempre para os meus alunos, existe um livro de um autor clássico, Franz Kafka, o livro se chama O Processo. Não é um autor jurídico e por isso vale muito a pena ser lido, é o tipo de literatura que acrescenta na percepção, mas eu dou uma dica para vocês. Peguem o link da pesquisa de jurisprudência do Supremo e escrevam ali, processo kafkaniano, K-A-F-K-A-N-I-A-N-O, kafkaniano. Essa expressão é utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ, várias cortes judiciais no Brasil, e ela sempre é utilizada com a mesma ideia, que é a ideia que a gente extrai justamente desse livro do Kafka, esse livro chamado O Processo, que é a ideia de que mesmo que você tenha assegurado o exercício da tua ampla defesa, mesmo que todos os meios sejam colocados à tua disposição, se você não tomar conhecimento daquilo que você está sendo acusado, qual é o objeto daquele processo, a ampla defesa ela não serve para nada. Então, o livro conta exatamente uma história em que a pessoa passa o livro inteiro respondendo a um processo que ele não sabe do que se trata. E todo mundo dizendo
que ele tem que se defender porque a situação é grave. Então essa expressão é muito utilizada quando você alega uma violação ao princípio do contraditório. Mas não é esse contraditório apenas que está sendo tratado no novo Código. É um contraditório efetivo, ou seja, aquele contraditório que assegura uma participação efetiva, por isso que das partes, na condução do processo, na administração do conflito. Por isso que eu disse que ele está ligado diretamente à cooperação. Então, se a gente pegar o artigo 7º do Código, ele diz assim: é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, a gente já tem aqui a ideia de um contraditório efetivo. Vamos ver uma manifestação desse efetivo contraditório. Um exemplo, o artigo 9º do CPC, que assim dispõe: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E o artigo 10º, que assim complementa: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Olha como é forte isso, ainda que se trate sobre matéria que o juiz deva decidir de ofício. O que acontece aqui? A gente sabe que essas matérias que são chamadas de ordem pública, a maior parte dos juízes, quando se depara com uma matéria dessa, justamente porque nós aprendemos desde a graduação que matérias de ordem pública o juiz deve conhecer de ofício e decidi-las de ofício, na maior parte das vezes os juízes proferem essas decisões sem uma consulta prévia às partes. Então, vocês vão encontrar aí na pesquisa de jurisprudência, no STJ, várias decisões nesse sentido, né, que houve interposição de recurso para discutir, peraí, o juiz pronunciou aqui uma decadência sem me ouvir, pronunciou uma prescrição sem me ouvir, e o juiz, quando você pede uma reconsideração, ele vai lá e diz: não, não posso, porque isso aqui era de ofício e tal, não tinha que ouvir mesmo. Só que a ideia, até por uma questão de duração razoável do processo, economia processual, cooperação entre os sujeitos, a gente tem que trabalhar, e justamente a ideia do efetivo contraditório, é que muitas vezes ouvir a parte antecipadamente vai impedir o juiz de proferir uma decisão equivocada, que vai desafiar a interposição de um recurso. Então, muitas vezes o juiz não sabe, por exemplo, no caso da prescrição ou da decadência, que ocorreu no curso do prazo uma hipótese de suspensão do prazo, de interrupção do prazo. E ao ouvir a parte antes de se pronunciar de ofício, o que vai estar assegurado? Uma decisão mais acertada. Então, o contraditório não pode ser só assim, ó, ouça, aconteceu isso, pratiquei isso. Não, dá ciência da decisão para recorrer. Olha, eu vou decidir essa questão. Tem alguma informação para me acrescentar? Opa, eu tenho essa aqui. Ah, então não é o caso de decidir assim. Então, isso é o efetivo contraditório. Vamos dar uma olhada, então, na nossa terceira pergunta. Não integra o rol de princípios do novo processo civil. Opção A, cooperação entre os sujeitos do processo. Opção B, efetividade do contraditório, que nós acabamos de tratar. A opção C, o estímulo à solução pacífica das controvérsias. E opção D, substitutividade plena da jurisdição. Então, a gente já tinha conversado sobre esses princípios todos, né? A cooperação entre os sujeitos do processo, eu inclusive fiz uma ligação entre ele e a efetividade do contraditório. O estímulo à solução pacífica das controvérsias, eu também já tinha feito essa correspondência entre ele e o autorregramento da vontade e a cooperação entre os sujeitos do processo. E a questão da substitutividade plena da jurisdição, eu me referi ainda há pouco quando eu tratei do Código de 73, que eu disse, olha, a característica da jurisdição em todo manual de direito processual civil vinha no Código 73, aqueles manuais que visavam a explicar melhor o Código 73, diziam que as características da jurisdição eram duas: definitividade, aptidão à coisa julgada, a imutabilidade da decisão, e substitutividade, que naquele caso era plena. Uma vez que você submetia o conflito à apreciação do Poder Judiciário, o juiz, o Estado juiz, substituía a autonomia das partes
na solução daquele conflito e ele passava a conduzir aquele processo com a função de ele resolver aquele conflito. Então, não integra o rol de princípios do novo processo civil a substitutividade plena da jurisdição. Um outro princípio que também é inovação é o princípio da eficiência. Na verdade, tem gente que confunde, tenta trabalhar a ideia de eficiência com efetividade, que é aquela que a gente tratou no contraditório. Alguns tentam trabalhar a ideia da economia processual, porque o que é economia processual? Que muita gente confunde com celeridade. Economia processual é o máximo de resultado processual com o mínimo de esforço processual, com o mínimo de prática de atos processuais. Então, eu praticando menos atos, eu alcanço mais resultado. Essa é a ideia de economia processual, que tem tudo a ver com a ideia de eficiência. Quando a gente pega o princípio constitucional da eficiência, a eficiência da atuação da administração pública se verifica quando eu percebo que com o máximo, o mínimo de esforço da administração pública, de empenho, de capital humano, de recursos materiais, eu alcanço o máximo de resultado. Então, o que seria a eficiência no âmbito do processo, que a gente encontra no artigo 8º? Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Em sendo a eficiência um princípio administrativo e já existindo o princípio da economia processual, não dá para a gente entender, interpretar, deduzir que o legislador quis fazer um bis in idem com outro nome. Então, a gente pode interpretar essa eficiência no plano da administração. Um outro princípio que é muito falado é o da vinculação aos precedentes judiciais, que eu prefiro chamar de observância aos precedentes judiciais. Esse princípio, na verdade, ele vem aí desenvolvido principalmente a gente consegue extrair esse princípio de 2 artigos. O 927, que fala dessa necessidade de observar o precedente, em algumas hipóteses, e o parágrafo 1º do artigo 489, porque lá onde diz que não será fundamentada a decisão ali a gente tem 2 hipóteses em que se trabalha com precedente. Então, por uma questão até didática, eu vou deixar para abordar essa questão no nosso 5º encontro, quando a gente falar do juiz no processo, porque lá a gente vai ter que comentar a fundamentação das decisões e aquelas situações em que o juiz utiliza precedentes e, na verdade, apesar de utilizar precedentes, utiliza da forma equivocada. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Nessa aula nós pudemos dedicar atenção às normas fundamentais do processo civil, tanto os princípios que podem ser extraídos no corpo, né, de todo o texto do Código de Processo Civil, como também aquelas regras fundamentais que constam dos primeiros 10, 12 artigos do Código. Então, para encerrar, nós resumimos o conteúdo da aula de hoje da seguinte forma. Nós estamos diante de um novo processo civil. Isso já deu para concluir. Não é apenas um novo Código de Processo Civil. Esse novo processo civil, ele está fundado, principalmente, se a gente tivesse que identificar um dos princípios mais importantes, o fundamento mais importante vai ser o estímulo à solução pacífica dos conflitos, das controvérsias, né? E essa solução pacífica das controvérsias, essa solução ela vai se dar justamente a partir de uma participação mais ativa ou proativa dos próprios conflitantes, dos próprios litigantes. Essa é a ideia que a gente tem de uma democratização do processo. A democratização significa participação popular. Então, ao administrar a solução do conflito, o Estado juiz tem que aceitar essa participação popular, essa participação das partes envolvidas no conflito. E, por fim, a gente pode concluir que essa ideia de participação, de cooperação, de coparticipação das partes, da busca por uma solução pacífica dos conflitos nos garante, né, uma busca pela solução da lide, ou seja, não apenas uma solução formal do conflito, a solução do litígio, mas a solução da lide, a solução do conflito material, aquele conflito que abala a harmonia social. E chegamos ao fim, então, dessa segunda aula e eu convido a todos a nos acompanhar no nosso 3º encontro, em que será desenvolvida a atuação do autor no processo. Encontro vocês lá.
Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.